Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha, nossa terceira aulinha dos gráficos essenciais no Excel. Mas antes de nós começarmos, deixa eu me apresentar. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Alex, sou professor de Excel aqui na XP Educa. E se você é novo por aqui, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos e também nos siga nas redes sociais, porque nós estamos sempre postando dicas e aulas de Excel para contribuir com o seu aprendizado nessa ferramenta tão estratégica. Vamos ver então o que nós temos de gráficos para hoje? Olha só, pessoal, como eu falei para vocês já algumas vezes, principalmente para quem já nos segue aqui no canal há algum tempo, já ouviu isso de mim algumas vezes. O Excel, ele possui muitos tipos de gráficos. São pelo menos 19 tipos essenciais e ainda temos as suas variações. O que nós já aprendemos aqui nessas nossas duas aulinhas anteriores? Nós aprendemos o gráfico de linhas, o gráfico de colunas, o gráfico de árvore. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O gráfico de árvore. Nós aprendemos o gráfico de radar. Nós aprendemos o gráfico de histograma. Nós aprendemos o gráfico de explosão solar. O que eu digo sempre para vocês? O gráfico vai depender da pergunta que você quer responder. Então, saiba para que cada gráfico serve para que você possa montar a sua apresentação, para que você possa montar o seu dashboard de uma forma que realmente traga valor, que realmente agregue valor ao seu trabalho e cause impacto. Depois que você souber o que você quer mostrar de forma objetiva, de forma clara, bom, aí então já sei para que servem todos os gráficos, escolhi todos eles. Aí sim a gente vai se preocupar com um design. De nada adianta eu fazer um dashboard lindo e maravilhoso se ele não responde uma pergunta daquelas que o meu gestor precisa para tomar uma decisão fundamentada em dados. Então, dito isso, vamos seguir então com a nossa aulinha do básico dos gráficos para você entender para que eles servem. Olha aqui. Eu vou ensinar para vocês agora o gráfico de funil. O gráfico de funil, ele é muito utilizado em equipes que trabalham com vendas. Ou seja, existe um processo de conversão onde você vai ter uma captação, uma prospecção de clientes, de leads que se chamam, enfim, né, no meio das vendas, tanto clássica como digital, não tem diferença. Você vai fazer uma prospecção de pessoas para separar os potenciais clientes, depois para começar as negociações, para enfim chegar na venda. E esse movimento, esse processo linear e correlacionado, ele tem por objetivo finalizar com a conversão daquela pessoa que não te conhecia em um cliente. E para demonstrar isso visualmente, para demonstrar esses números visualmente, nós utilizamos o gráfico de funil. E aqui eu tenho uma tabelinha bem simples com dados fictícios de um processo de conversão, onde eu começo identificando as pessoas, a prospecção, as pessoas prospectadas. Aqui nós temos a quantidade que está, deixa eu só ajeitar aqui, que ela é em números. Prontinho, temos aqui os prospectados, temos os possíveis clientes, temos os contratos recebidos, temos os orçamentos solicitados, as negociações onde o vendedor foi lá e conversou com seu cliente e as vendas efetivas. Bom, quando eu for demonstrar isso para o meu cliente, para o meu contratante ou para o meu chefe, eu vou ter que criar então um gráfico chamado funil de vendas. Nas versões muito antigas do Excel, esse gráfico ele tinha que ser feito manualmente com gráfico de barras. Mas agora nessa nossa nova versão do Excel, nós já não precisamos nos preocupar em fazer de uma forma tão manual esse gráfico, porque nós já temos a opção dos gráficos que chamamos em cascata. Como que eu faço então gráfico? Bom, gráfico nós começamos sempre do mesmo jeito. Selecionamos a área de dados e vamos então até
a guia inserir e vou na opção gráfico de cascata. Aqui no gráfico de cascata, que é o mesmo local onde eu vou ter o gráfico de radar, que eu já ensinei para vocês, nós vamos ter o gráfico de funil. Vamos clicar nele e redimensionar para que vocês possam enxergar bem. Olha só, ele demonstra de forma bem clara o processo, os clientes prospectados até o final do processo, que é a conversão na venda efetiva. E aqui vai bastar simplesmente que eu altere, então, o meu design do gráfico. Posso colocar aqui uma pré-formatação que chame mais atenção. Posso mudar a paleta de cores de uma única vez aqui para ele ficar visualmente mais bonito. Posso fazer manualmente, deixa eu inclusive trocar o título com um duplo clique aqui no título. Vou colocar funil de vendas. É muito normal que as pessoas editem aqui o preenchimento dele manualmente para que ele fique com cores diferentes. Então, com o botão direito clicando sobre o preenchimento, eu já consigo fazer essa edição. Se eu der um duplo clique e depois clicar com o botão direito, eu consigo aqui editar um a um com as cores que eu quero. Vamos editar cada um com uma cor diferente. Então, aí, lógico, vai da sua imaginação, ou enfim, se você quer usar uma escala de cores específica para poder demonstrar esse processinho, então, para poder demonstrar, então, esse processo de forma visual, beleza? Esse é o nosso funil de gráfico de funil de vendas, muito utilizado por pessoas que querem demonstrar o processo de conversão dos leads em clientes, da pessoa que não te conhecia até a pessoa que efetivamente comprou o seu produto. Deixa eu só adicionar um rótulo de dados aqui. Eu acho que fica, posso clicar com o botão direito e vou em adicionar rótulo de dados. Eu entendo que fica sempre mais interessante um funil de vendas com rótulo de dados, porque eu consigo verificar de maneira visual já de pronto quantos foram quanto que foram, quantas pessoas foram prospectadas e quais que foram as vendas efetivas. Beleza? Vamos falar agora sobre o gráfico de rosca. O gráfico de rosca é um dos mais básicos, um dos mais utilizados para demonstrar relação entre as partes. Geralmente eu utilizo para mostrar porções, proporcionalidades entre tudo aquilo que está sendo analisado. Vamos ver aqui como que ele funciona na prática. Olha só, aqui eu tenho novamente mais uma planilha de vendas. Eu tenho na coluna B os vendedores, na coluna C o faturamento deles dentro daquele período observado. É uma planilha fictícia, simples aqui, apenas com fins didáticos. Para mim criar o gráfico de rosca, de novo, como em todos os outros gráficos, vou selecionar a minha área de dados, vou na guia inserir e aqui nessa bolinha, nesse botão que tem uma bolinha desenhada, eu vou ter as opções. O gráfico de pizza, que nada mais é do que um gráfico de rosca com a área toda preenchida. E aqui embaixo eu vou ter o gráfico de rosca, que ele tem o centro, então, vazado. Olha aqui. Criado o gráfico de rosca, já visualmente nós conseguimos verificar que ele mostra essa relação entre as partes. Por exemplo, eu consigo ver que a minha fatia que está maior aqui, que está preenchendo mais área, é a fatia azul da Ágata. Logo, ela foi a que mais faturou. Eu gosto de observar o gráfico de rosca numa proporção de percentual. E eu vou mostrar para vocês aqui como que ela funciona. Primeiramente, vamos colocar aqui faturamento por vendedor no título. E aqui do ladinho de qualquer gráfico vai sempre aparecer esses três botõezinhos aqui. Um de filtro, que é o nosso terceiro aqui ao final.
um de estilos de gráfico, onde eu posso, clicando nele, eu posso mudar rapidamente aqui o estilo visual dele. E o de cima, que é o de mais, vocês já me viram usando todos eles. Ele vai selecionar os elementos do gráfico. Então, eu posso tirar o título ou posso colocar o título apenas com um clique. Vamos deixar com o título, só vamos ajustar aqui, porque a partir do momento ali que eu fiz essa alteração, ele excluiu o que eu tinha escrito. Faturamento por vendedor. Aqui do ladinho de qualquer uma dessas opções do elemento do gráfico, eu vou ter uma setinha onde ele vai me trazer outras opções ao clicar nela. Então, por exemplo, na legenda, facilmente eu consigo definir aqui o alinhamento dela. Eu posso excluir a legenda ou eu posso mantê-la e aqui na setinha lateral definir se eu quero ela alinhada à direita, na parte superior ou à esquerda, ou enfim, na parte inferior aqui também, como estava no começo, que é por padrão ele lançar essa formatação. No meu caso, eu gosto dela aqui à esquerda, eu acho que visualmente fica melhor de ler. E eu gosto de rótulos de dados, como eu estava falando para vocês, mas não o rótulo de dados de valor, mas sim o rótulo de dados de percentual, nesse caso, nessa modalidade de observação. Então, aqui na setinha do lado, eu vou selecionar mais opções e ele vai abrir o meu campo aqui de formatar rótulos de dados à minha direita, aqui na câmera. Deixa eu mover aqui a minha câmera para vocês poderem visualizar melhor. E aqui está aqui está a nossa área de formatação do gráfico, perfeito? E na opção de rótulo de dados, eu vou clicar aqui no valor para excluir a forma com que ele estava me apresentando e colocar em porcentagem. Assim, eu vou saber o percentual que cada um dos vendedores efetivamente atingiu. Vou fechar aqui e lá na página inicial, com a legenda, com o rótulo de dados ainda selecionado, eu vou clicar na fonte na cor branca, para mim poder visualizar melhor e vou negritar. Perfeito. Como eu falei para vocês, a área que estava maior aqui preenchida, que era azul, é a área da Ágata. Ela vendeu 21% do total. Ou seja, ela é a minha vendedora que está no top do meu ranking. Se eu fizesse aqui um gráfico de barras, ela iria aparecer no topo. Perfeito, pessoal? Esse é o nosso gráfico de rosca, um gráfico bem simples. Em aulas futuras vou mostrar como transformar isso num visual mais profissional. Mas aqui eu quero que você apenas entenda para que serve cada um dos gráficos para que você possa utilizar de forma assertiva nas suas apresentações e nos seus dashboards, para não chegar lá na hora e você passar vergonha porque usou o gráfico errado. Agora nós vamos ver o gráfico de progresso, pessoal. O gráfico de progresso, ele serve para mostrar o quanto do total nós já atingimos. E ele é uma variação do gráfico de rosca. Vem aqui comigo que você vai entender isso de forma bem simples e rapidinho. Vou alterar a minha câmera de lugar para nós podermos conversar melhor. Beleza? Olha aqui. Nós temos então, na minha planilha de vendas, os meses de janeiro a dezembro de determinado ano e o faturamento de cada um dos meses. Aqui eu faturei até março, nós estamos entrando no mês de abril nesse meu exemplo, assim como na data de publicação deste vídeo aqui nós estamos finalizando o mês de março de 2026 e entrando no mês de abril de 2026. Para que eu crie o gráfico de progresso, eu preciso de alguns valores de referência. Eu preciso saber, por exemplo, a meta que nós estamos observando. Bom, a minha meta anual de vendas aqui neste exemplo vai ser de R$ 500.000. O valor atingido é o somatório daquilo que eu já faturei. Então aqui eu vou aplicar uma fórmula, mas fica tranquilo. É uma fórmula simples e se você já é inscrito do nosso canal já conhece ela. A fórmula de soma. Eu vou chamar a
a fórmula através do sinal de igual, digitar soma, abrir parênteses e vou selecionar a área a ser somada. Mas ao invés de selecionar só os 12 meses, só de janeiro a dezembro, eu vou clicar aqui em cima na coluna C para que ele selecione a coluna inteira. Por quê? Se eu quiser continuar lançando valores de janeiro de 2027, aqui no nosso exemplo, né, ou fevereiro, enfim, até o infinito, ele vai seguir somando isso e vai atualizar a nossa tabela de forma automática, entendem? Vou fechar aqui a minha função, a minha fórmula com parênteses e clicar em Enter. Prontinho. Ele já somou os 3 meses. Quer ver? Se eu adicionar aqui no mês de abril mais 40 mil de faturamento, ele vai automaticamente subir então a soma. Se eu lançar aqui embaixo mais uma linhazinha de janeiro, deixa eu só botar bonitinho aqui, janeiro, e chamar aqui mais um valor, vamos supor, de 30 mil, ele vai aqui automaticamente somar esse valor. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês poderem visualizar. Lancei 30 mil, ele automaticamente atualizou esse valor, entenderam? Bom, o que mais que eu preciso saber para montar esse meu gráfico de evolução? Eu já sei a meta, eu já sei o quanto eu atingi, eu preciso saber o que falta para eu atingir a meta, que aqui eu chamo de restante. Para mim saber isso é bem simples. Eu vou apenas deduzir aquilo que eu já faturei daquilo que é o meu total da meta a ser atingido. Então eu vou colocar aqui o sinal de igual, selecionar a célula F2 onde está a nossa meta, menos aquilo que eu já faturei e pronto. Aperto Enter, automaticamente ele faz a subtração. Por fim, eu quero ainda, para compor esse nosso gráfico de progresso, saber o percentual que já foi atingido. Eu quero um número percentual. Como eu vou fazer isso? Muito simples também. Aqui na célula F5, já com a formatação de percentual, eu vou clicar, vou chamar o sinal de igual e vou dividir o valor do faturamento atingido pelo total, que é a minha meta do ano. E ele vai me trazer o percentual que eu já atingi, que é de 21%. Ou seja, ainda falta mais 79% da minha meta para mim fechar o ano. Com essas informações, agora eu vou construir o nosso gráfico. E eu vou utilizar, então, essas duas informações, atingido e restante. Vou selecionar essa nossa área de dados para depois incluir um gráfico de rosca. Vou lá na guia Inserir, vou até o gráfico de rosca, que eu já mostrei para vocês, vou selecionar ele e agora eu começo a minha formatação. Já de pronto, vou colocar aqui no título progresso. Eu quero saber o progresso, a evolução dessa minha meta. Vou continuar retirando alguns campos. Eu quero retirar a legenda. Vou alterar as cores de preenchimento para que fique visualmente mais claro. Então, vou dar um duplo clique aqui no nosso campo. Vou selecionar a minha primeira fatia com o botão direito. E na cor de preenchimento, eu quero que fique em verde, porque isso aqui é o que eu já atingi. O que falta para eu atingir, vou dar um duplo clique nessa fatia, botão direito, e vou colocar uma cor cinza, mais clarinha assim. Pronto. Isso visualmente já consigo de pronto. Visualmente já ficou mais fácil de eu identificar. Agora, eu quero colocar ainda, ao invés de colocar nas fatias o percentual, eu quero só saber o que eu de fato atingi da minha meta. Eu vou colocar esse valor centralizado bem grandão no meio desse nosso gráfico, perfeito? E para isso, eu vou inserir, aqui na guia Inserir, bem próximo aqui da minha câmera tem caixa de texto. Vou clicar nela e vou colocar aqui bem no centro do gráfico.
Só que eu não quero ficar digitando toda vez aqui de forma manual, 21%. Aí eu vou olhar mês que vem quando alterar e for para, sei lá, 35%, vim aqui manualmente alterar isso. Não, eu quero que ele altere de forma automática. Dessa feita, eu vou com a caixa de seleção ativa clicar lá em cima na minha barra de fórmulas e vou chamar o sinal de igual e selecionar a célula onde eu tenho o percentual atingido. No caso aqui é a minha célula F5 e apertar um Enter. Prontinho. Automaticamente ele já colocou aqui os 21%. Agora eu vou apenas formatar. Vou colocar em negrito, vou aumentar essa fonte para deixar bem grande aqui para poder enxergar. Vou também aproveitar e já vou negritar o meu título do gráfico. E pronto, temos um gráfico de progresso. Cada vez que eu lançar um faturamento no mês seguinte aqui, ele vai alterar tudo automaticamente. Então, se lá no mês de abril eu fizer 50 mil de faturamento, ele automaticamente já vai trazer aqui, colocar aqui, redimensionar direitinho para vocês poderem enxergar. Olha só, vou lançar de novo. Eu tinha então até março 21% da meta atingida. Em abril, fiz um faturamento de 50 mil, subiu para 31%. Em maio, faturei, sei lá, mais 60 mil. Eu tô indo muito bem nas vendas. Já cheguei aos 43% da meta. E assim, automaticamente, ele vai atualizando esse nosso gráfico de progresso. Entendido, pessoal? Então, já sabe, né? Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, te inscreve no canal, nos procura também nas redes sociais e nos siga. E se você quer dominar o Excel, vou deixar um link aqui embaixo que tem o nosso curso completo. O que nós estamos vendo aqui é o básico, é o mínimo, é o arroz com feijão, é aquilo que você tem que saber para sair do chão na operação dessa ferramenta. Mas no nosso curso nós vamos te ensinar de fato como dominar ela para ter muito mais performance, para agregar valor ao seu trabalho. Então, pessoal, não perca tempo. Se você quer dominar essa ferramenta, clica no linkzinho aqui abaixo e aproveita o preço especial de R$ 99,90, que pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Você não vai nem sentir lá na sua fatura. Perfeito, pessoal? Combinado? Nos vemos então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até mais!